Ele me olhou de cima a baixo, então a galera aí que tem muita tatuagem aí, igual eu, que tava com medo, então acha que não vai ser aprovado devido a isso. Na equipe, né, não tem gente que fala inglês, então ficou pela minha responsabilidade vir aprender, né, e tirar esse tempo. A gente se preparou e a hora que a gente se sentiu preparado, a gente contactou a Move para dar continuidade no nosso processo. Legal, olha só a importância do planejamento, né? Não é só você chegar, tirar o visto, pagar a taxa ali da DS-160 e ir pro consulado fazer entrevista, não. Nossa senhora, a perna ficou até bamba. A gente ficou até sem, assim, sem saber para onde ir, deixamos o papel lá, documento lá, a gente ficou doidinho. Até o cônsul começou a rir da gente e falou, gente, vocês podem ir embora. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move Vistos e hoje eu tô aqui para bater um papo com um casal que tá vivendo agora uma nova etapa super especial, a Larissa e o Felipe, que foram aprovados nos vistos F1 e F2 e chegaram há pouco tempo nos Estados Unidos para esse novo momento de estudos, descobertas e da adaptação. Eles vieram direto de Minas Gerais com o objetivo de fazer um intercâmbio de inglês e apesar de todo o planejamento por trás desse projeto, o processo ele teve sim os seus desafios, como acontece com praticamente todo mundo que vive essa jornada, mas com preparo, orientação e estratégia, tudo foi se encaixando. Então, Larissa, Felipe, que bom que vocês estão aqui. Obrigado por vocês terem topado trocar essa ideia. E para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem para o pessoal que está assistindo. Quem são vocês? O que vocês faziam antes de chegar na terra do Tio Sam e como que esse plano de estudar nos Estados Unidos entrou na vida de vocês? Meu nome é Felipe, tenho 29 anos, a gente é de BH, região ali da Pampulha. No Brasil, eu sou pelo menos engenheiro de dados e personal trainer. Então, fazer esse intercâmbio aqui para mim já está sendo muito bom, porque eu preciso aperfeiçoar meu inglês para minha profissão, para eu usar no meu dia a dia também, porque essa área de tecnologia pede muito, mesmo que no Brasil. Até se cara a gente quiser do Brasil trabalhar fora, é importante para a gente porque o inglês é extremamente necessário, pelo menos na minha área. Meu nome é Larissa, sou de BH também, né? A gente é casado aí tem uns 3 anos. E a gente compartilha, né, dessa mesma vontade de vir para cá, então a gente sempre conversou sobre isso. Trabalho como vice-diretora numa companhia que terceiriza pessoas para transportadoras, né? E devido a um projeto, né, de internacionalização da empresa, e como eu sou responsável pela conexão com os clientes, né, eu tinha que aprendeu inglês de alguma maneira. Então, lá em BH eu fazia cursinhos online. Combinou, né, com a experiência de vir morar aqui nos Estados Unidos e fazer o inglês aqui, porque acredito que vai acelerar mais, né, esse meu conhecimento para eu levar, né, embora e dar continuidade nos negócios lá da empresa. E quando que essa vontade de fazer o intercâmbio começou a virar um plano de verdade para vocês? Foi algo que, aconteceu do nada ou vocês foram construindo aos poucos? De quem que surgiu essa ideia primeiro? A gente já tinha plano desde que a gente se conheceu de expandir nossos conhecimentos, de sair do Brasil, expandir a nossa geografia. Então, não necessariamente seria Estados Unidos, a gente tinha outras opções também em mente. Só que acaba que os Estados Unidos sempre foi nossa primeira opção, desde sempre. E a gente pensava, se caso não der certo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E nisso a gente começou a conversar bastante. Claro, tudo tem que ser planejado. Não é uma coisa que você decide de um dia para o outro. Falar assim, eu vou ir para os Estados Unidos estudar e as coisas vão acontecer. Não é bem assim. A gente sabe nossa realidade no Brasil. A gente sabe como é difícil a gente ter as coisas. Principalmente, a gente tem que ter um planejamento para estar aqui, para passar esse intercâmbio aqui. Até porque tem algumas restriçõezinhas que a gente tem que a gente não pode fazer aqui, mas tudo planejado dá certo. Então a gente conversava bastante, e até que chegou um belo dia que eu falei para a Larissa, falei assim, vamos tentar, o que a gente pode fazer para a gente conseguir? Já tinha dado essa oportunidade da empresa dela, eu já trabalhando com tecnologia, eu falei, vamos tentar. Foi assim que a gente, com muita pesquisa, conheceu a Move, a Larissa já entrou em contato, já fomos respondidos assim no mesmo dia, com todas as informações que a gente precisava.
E a partir daí a gente começou a realmente se planejar, mover os pauzinhos ali pra gente estar aqui. Quando vocês fecharam com a Move, não tinham então um plano 100% definido, né? Ou muita coisa nesse sentido sendo ajustada. Como que foi para vocês depois daquela primeira conversa que vocês tiveram com a Visa Manager de vocês? Mudou muita coisa no planejamento inicial de vocês? Mudou. Porque, na verdade, o plano seria vir estudar o inglês, né? Mas a gente não tinha muita ideia, assim, do lugar, quais os documentos que precisavam, tudo, na verdade. Ela nos passou de forma muito clara, né? Quais eram os passos, quais os documentos que a gente precisava para trazer, para poder ser possível, né? Esse nosso intercâmbio. Clareou, né? Nossa mente com muita coisa, muita informação que a gente não tinha. E mesmo pesquisando na internet, às vezes a gente pode até postergar, né? Muita coisa, questão de documentação. E pela organização que a Move tem, nos ajudou muito nesse sentido. Então, uma hora é a documentação, outra hora é a preparação para a entrevista, outra hora é a simulação, né, que a gente faz ali, que foi um ponto muito chave também. Abriu a nossa cabeça, né, para várias possibilidades. A gente viu a possibilidade também do Professional, né, do F1 Professional. Porém, como o nosso inglês também não estão lá aquelas coisas, então a gente optou nesse momento por fazer somente o inglês, né? E quem sabe a gente, enfim, depois dar uma continuidade no estudo numa faculdade, enfim, né? O inglês ele é a porta de entrada, né? Ali para construir a tua carreira, seja fora do Brasil, seja retornando ao Brasil, né? Então é importante que, para quem está assistindo, que entender, solicita um visto, né? Para fazer o intercâmbio com essa intenção de você buscar se qualificar profissionalmente, você busca o inglês ali, né? Com o intuito de atingir um objetivo, seja ele profissional, seja ele acadêmico, e você tem a oportunidade, de uma vez que você está nos Estados Unidos, continuar se qualificando, né? Você inicia como inglês, né? Caso você mude de ideia dentro dos Estados Unidos e queira continuar estudando, há essa possibilidade. Você pode fazer um curso superior nos Estados Unidos, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado. Então, um visto que te dá muitas oportunidades. E aí, eu só queria voltar um pouquinho, Larissa, porque você mencionou que você atua ali, né, no ramo de transportes. Quanto tempo, mais ou menos, você atua nessa função? 10 anos. 10 anos. Desde 9 eu trabalho nessa mesma empresa, né? E aí fui exercendo vários cargos, enfim, até chegar à vice-diretoria, que aí eu preciso, né, realmente me conectar com clientes. Um cliente internacional entrou em contato e queria agendar uma reunião, por exemplo. E assim, infelizmente, né, lá no Brasil, quem não faz um inglês, um curso bom e tudo mais, acaba não tendo, né, esse conhecimento. Então, como eu já queria vir, né, a gente já queria vir para poder estudar e aprender, eu falei assim, então, bem que juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, acredito que isso vai ser muito positivo para a minha profissão também. Como é que foi para você parar um pouco esse ritmo e focar num plano de desenvolvimento pessoal com o inglês como prioridade? A empresa, né, está passando por esse processo de internacionalização, não é de um dia para a noite, né? E, infelizmente, como eu falei, na equipe, né, não tem gente que fala inglês, então ficou pela minha responsabilidade vir aprender, né, e tirar esse tempo para que outras pessoas pudessem dar um apoio para mim lá, né, enquanto eu estivesse aqui, e expandir, né, não só às vezes com inglês, mas alguma coisa que eu aprendi que eu possa, né, utilizar no meu trabalho também. Para você, como marido, companheiro, como é que foi lidar com essa parte do processo e se preparar junto com a Larissa? A gente tinha uma rotina bem corrida lá no Brasil. Aí eu ia trabalhar cedo, voltava tarde, Larissa também o dia inteiro trabalhando. Foi um pouquinho corrido. Eu acredito que se a gente tivesse mais tempo no Brasil, o nosso processo de retirada do visto seria mais rápido. Já foi bastante rápido, mas devido a essas circunstâncias, demorou um pouquinho, mas, nossa, a gente só tem a agradecer a Move, sempre mandando mensagem pra gente, sempre atualizando, como é que tá aí os documentos, já conseguiu isso, já conseguiu aquilo, e sempre bem presente com a gente, sempre tirando todas as nossas dúvidas, inclusive do local que a gente veio, a gente não conhecia, porque a gente tem referência somente do mesmo lugar, assim, lá no Brasil. Então, a maioria das pessoas vem aqui para Massachusetts, vai para Orlando, e acaba que a gente só conhecia esses caminhos, né? Aí, com a Move, nossa cabeça abriu demais. E quanto tempo que vocês levaram, desde que vocês iniciaram o processo com a Move até vocês terem o visto de vocês aprovado? A gente começou os processos em janeiro,
que a gente fez o primeiro contato com a Move. Lá pro dia 20 de abril, a gente já estava com o nosso visto aprovado. Igual eu falei, foi rápido, assim, na minha visão, só que a gente ainda teve esses problemas do trabalho, dia corrido lá no Brasil. Normalmente a gente não tinha final de semana no Brasil também para tentar resolver, então o pouco tempo que a gente tinha, a gente tentava agilizar um documento. E eu acredito que se não fosse esses empecilhos assim, a gente conseguiria mais rápido ainda. Tem toda uma questão por trás de preparação financeira. Se você não estiver bem preparado para poder chegar, né, e se manter, e enfim, fazer essas primeiras coisas que você faz quando você tem que chegar, é um pouquinho complicado. Então, antes da gente contactar a Move, né, a gente já estava se preparando, né, financeiramente, com a nossa empresa também, né, tudo conversado, tudo organizado, até a gente, de fato, iniciar o projeto. Então, tem que ter essa preparação antes também, né? 3 anos que a gente já pensa em vir. Então, não é que a gente começou o processo todo em janeiro. A gente já fazia meio que pela gente, guardar dinheiro, fazer nossos investimentos desde 3 anos atrás. Então, conforme eu falei, não foi uma coisa do dia para a noite. A gente se preparou e a hora que a gente se sentiu preparado, a gente contactou a Move para dar continuidade no nosso processo. Legal, olha só a importância do planejamento, né? Não é só você chegar, tirar o visto, pagar a taxa ali da DS-160, ir para o consulado fazer entrevista, não. O planejamento em si, ele começa muito antes, né? Desde a programação financeira, desde vocês se programarem, né? Se organizarem como um casal, né? Porque você fazer isso sozinho é uma coisa, você fazer isso em casal, em família, é uma coisa completamente diferente. Então precisa desse preparo e é muito legal que vocês tenham feito isso. E assim, vocês sentiram que alguma etapa da preparação foi decisiva para o sucesso da entrevista de vocês? Todas as etapas. Tudo. Mas principalmente de antes, né? A gente ter uma conversa antes, uma preparação, tipo, como se fosse uma simulação, né? A famosa simulação que vocês fazem. Foi até mais difícil, né? Entre aspas, difícil, porque na hora ali você fica muito nervoso, né? Você fica assim, esquece as palavras, e aí fica como se fosse uma coisa robótica, mesmo nossa história sendo verdade, né? Porque isso é importante. Vocês fazem com que a nossa história realmente tenha um bom contexto para, na hora que você chegar lá, ficar mais claro pro cônsul, né? Então, foi isso. E aí, depois dessa preparação, a gente viu que tinha que melhorar, viu que tinha que mudar, né, na nossa forma de falar. Então, o dia que a gente chegou lá na entrevista, a gente estava muito tranquilo, a gente sabia tudo que a gente poderia falar, né? E galera, tem que estudar também, tá? A Move passa o caminho, só que a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, é isso, sem medo, estuda direitinho, que com certeza dá certo. Pra gente deu, pra outras pessoas deu, foi de primeira, então, só agradecer mesmo. Meu, que bacana ouvir isso, porque realmente a etapa da simulação é uma daquelas que mais dá aquele friozinho na barriga de todo mundo, né? Mas eu acredito que ajuda a tranquilizar antes do grande momento da entrevista, né? Porque você chega na entrevista já preparado para praticamente todo e qualquer tipo de pergunta que você possa receber ali pelo agente consular. Vocês sentiram que com vocês aconteceu isso? Vocês sentiram que a simulação ajudou a tranquilizar vocês ali antes desse grande momento da entrevista? Com certeza. A gente teve bem mais desafios, assim, entre aspas, na simulação do que na hora do vamos ver lá de verdade. A gente fica um pouquinho nervoso, que é um ambiente que ele é feito para te deixar nervoso, ele é feito para te pegar ali. Se você for com uma historinha que é mentira, ou se você for inventando alguma coisa, o cônsul vai saber, ele lida com isso o dia inteiro. Então, você tem que ser bem firme, você tem que ter uma história verdadeira, você tem que saber explicar para o cônsul o porquê você tem que fazer daquele jeito que a Move te passa. Então, gente, pega a Move, segue o processo, estuda, que não tem erro mesmo. Muitas pessoas pensam que, por ser algo sobre a vida delas, né, a DS-160 principalmente, né, você vai colocar ali o que é a DS-160, né, só contextualizando para quem está assistindo. É um formulário que todo solicitante de visto de não imigrante eles precisam preencher para solicitar um visto, seja de turismo, seja de estudos. Então, assim, é um formulário onde vai conter todas as suas informações pessoais sobre a sua vida, sobre a sua carreira acadêmica, sobre a sua carreira profissional. E é importante você preencher esse formulário
assim, com 100% de verdade. E às vezes, por a gente preencher algo sobre a nossa vida, o que a gente imagina? Que, eu não preciso me preparar para a entrevista, eu vou chegar lá, ele vai me perguntar, eu vou responder de acordo. Só que, né, tem todo o fator nervosismo, tem várias pessoas ali, várias pessoas sendo negadas no dia da entrevista. Então, assim, o que a gente precisa considerar é como se fosse aquela sensação que você entra no mercado, viu ali, não viu nada que você queira pegar e você vai sair do mercado sem passar pelo caixa porque você não pegou nada. Mas o segurança, ele tá olhando para você e você fica com aquele gelo. Nossa, será que ele vai me pegar? Você não tá fazendo nada de errado, você só tá saindo porque você não escolheu nada. Mas aquela sensação de como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, ela existe. Né? E é importante você saber contar a sua verdade. Né? Não basta você só ter ali na sua mente que você conhece a tua história, é importante você se preparar para a entrevista. E aí eu queria ouvir de vocês, no dia da entrevista, como que vocês estavam se sentindo, como foi quando vocês chegaram ali no consulado? Apreensivo, né, de como seria, se ia estar cheio, enfim, não estava tão cheio, né, então a gente até conseguiu sentar numas cadeirinhas lá, não prestamos atenção em quem estava sendo negado ou aprovado, a gente estava, na verdade, muito tranquilo, né, a gente, assim, realmente, a gente sabia o que tinha que falar, saber o que o cônsul está perguntando para você responder em cima daquilo, então a gente não foi atropelando muitas coisas, né, e a gente fala que uma DS bem preenchida, com certeza faz a diferença, igual se a gente tivesse feito por conta própria, às vezes. Não seria tão bem preenchida, porque a gente percebeu o quanto ele leu. Ele leu bastante a nossa DS, parou um tempo para ler, entender e para fazer as perguntas. Então, foi bem tranquilo, assim, no dia do consulado. Foi rápido até, né, e... Enfim, foi bem tranquilo. É isso que a Larissa falou da DS ser bem preenchida. Realmente, teve uma hora que o cônsul lá, ele ficou com um foninho, ele tirou o fone e ficou só lendo nossa DS. Então, ele leu tudo, em 5 minutos lendo nossa DS. E aí depois ele veio com as perguntas. E, graças a Deus, foi a MUVI preencheu pra gente de um jeito perfeito, que eu acredito que até o cara tenha ficado surpreso como foi bem preenchido. E vocês fizeram a entrevista em qual consulado? Nós fizemos no de Brasília. No de Brasília. E como é que tava o humor ali do agente consular? Tava tranquilo? Tava com uma cara mais fechada? Ele tava bem serião, né? O pessoal lá não é de muita conversinha, não. Ele só olha pra você sem nenhum sorrisinho. Uma coisa que rolou com vocês, e já contextualizando para quem tá assistindo, é que geralmente o agente consular ele tende a direcionar mais perguntas pro F1 que quem está indo como estudante, né? Com o foco principal do plano. Mas em alguns casos, como o de vocês, o agente consular ele pôde aprofundar um pouco mais no perfil do F2, né? Que foi você, Felipe, principalmente para entender se o plano ele tá bem estruturado como casal e se todo mundo envolvido tá alinhado com esse momento. Como é que foi para vocês perceber isso ali na hora que o foco das perguntas acabou indo mais pro teu lado, né, Felipe? A gente já fez o preparativo, né? Tudo certo, a simulação. Eu sabia dessa possibilidade, apesar da gente já ter escutado histórias de que as perguntas são direcionadas para o F1 e algumas perguntas, quando ele vai direcionar para o F2, ele vai perguntar diretamente ao F2. Só que no nosso caso ele fez, acho que umas 2 perguntas para o F1 e o restante foi todas para o F2. Só que a gente tinha o nosso material de estudo, igual eu falei, tem que se preparar, tem que estudar. A Larissa estudou a parte dela como F1, eu estudei minha parte como F2. Então lá na hora não foi uma surpresa pra gente. Eu estava preparado, o que ele me perguntou eu respondi tranquilamente, ele sentiu firmeza naquilo que eu estava respondendo. Ele me olhou de cima a baixo, então a galera aí que tem muita tatuagem igual eu, que tava com medo, então acha que não vai ser aprovado devido a isso, não tem nada a ver. O pessoal é super tranquilo em relação a isso. Ele só olhou assim mesmo, por alto, me fez as perguntas para ver se estava realmente certinho com aquilo que a gente estava apresentando, né, no momento da entrevista. E conforme eu falei, se prepara, estuda, faz tudo direitinho que a MUVI passar, que sem problemas. Me fez as perguntas lá, depois redirecionou uma outra pergunta para nós dois juntos e pronto, acabou. Olhando agora com um pouco de distância, né? O que você diria para quem acha que por ir para os Estados Unidos como F2 não precisa se preparar
tanto quanto o F1? Tem que se preparar tanto quanto F1. Eu acredito que, como vocês estão indo em uma dupla, F2 e F1, os dois têm que estar totalmente alinhados em relação a isso. Os dois têm que estudar, têm que estar preparados, porque senão não dá certo mesmo. E eu acredito também que o F2, além de se preparar, né, também para a entrevista, se preparar para chegar aqui e aproveitar a oportunidade que ele tem. Porque, por exemplo, o Felipe, a área dele, ele precisa do inglês também. Então, aqui, ele também pode estudar. Não quanto a mim, mas 16 horas por semana, né? 16 horas por ele pode aproveitar, estudar, conhecer lugares novos. Então, tem que ter a preparação financeira também, né? Infelizmente, você tem que chegar, se manter. Mas é bom, né? É bom para os dois, que os dois vão aprender e aí vão crescer juntos, né? E quem sabe os dois vão fazer uma faculdade. Então, tem várias possibilidades. Vocês ouviram que o visto de vocês tinha sido aprovado. O que passou ali na cabeça de vocês naquele momento? Nossa senhora, a perna ficou até bamba. A gente ficou até sem saber para onde ir, deixamos o papel lá, documento lá, a gente ficou doidinho. Até o cônsul começou a rir da gente e falou, gente, vocês podem ir embora. Quase expulsou a gente lá. Ai, que bacana, pessoal. Vocês chegaram a comemorar depois, vocês saíram para almoçar, para jantar, mandaram mensagem para a família, para os amigos. Como é que foi esse momento de comemoração de vocês? Então, quando a gente sai de lá, tem um monte de detector de metal, um monte de segurança. A gente tentou manter a postura ali até a gente sair do consulado, mas depois que a gente saiu, deu um abraço na Larissa, a gente já começou a ligar para os nossos pais, nossos parentes, falando que tinha dado certo. Já ligou na empresa, falou que deu certo também. Eu já tive que organizar meus alunos, como que seria. E, não, mas é um sentimento muito bom. Se a galera que já tirou carteira aí de trânsito sabe como é que é um sentimento melhor do que tirar carteira de trânsito. É muito bom. No último final de semana, antes de vir, a gente juntou toda a família, amigos mais chegados, a gente fez uma comemoração no restaurante. Então, é importante, né? Porque, enfim, viemos fazer o inglês por um tempo, mas quem sabe abrem outras possibilidades e a gente acaba estendendo nossos estudos um pouco mais. Então, a gente, né, acha que é importante fazer essa despedida, juntar as pessoas que você gosta, família, amigos, né? Para você realmente dar um abração neles, porque mesmo que a gente tá um mês aqui, já estamos sentindo saudade. Foi esse comecinho, essa chegada, a adaptação, né, a essa nova rotina de vocês? Cara, complicado, tá? Porque a gente não conhecia nada, então aqui é tudo diferente, tudo diferente, gente. E outra coisa, a gente tá num local que foi por opção nossa, que a gente conversou com a Move, de que a gente não queria ir para um lugar que tivesse muito brasileiro, porque a gente realmente quer aperfeiçoar o nosso inglês. Então, assim como tem no colégio, eu acho que a melhor escola aqui também é a vida. Então, você tem que sair, você tem que se forçar a conversar com os nativos, treina seu inglês, não precisa de ter vergonha. As pessoas aqui são extremamente tranquilas em relação a isso, te agradecem por você tentar se comunicar em inglês, porque tem muita gente que chega para cá que também não quer saber do inglês, então aí não consegue. Aqui tem que ter o inglês. E nada melhor do que você conversar com os nativos aqui na rua, você faz uma brincadeira aqui, outra brincadeira ali, o pessoal é extremamente gente boa, extremamente receptivo com a gente que é brasileiro, e principalmente a gente que já veio estudar. Então, muito bom. E tudo diferente. Você ir no supermercado é diferente, você ir na farmácia é diferente, a gente está muito acostumado com tudo muito próximo no Brasil. Aqui é tudo muito distante. Então, qualquer coisinha é 20 minutos, 30 minutos de carro. Então, tem que reaprender a viver. As aulas, elas já começaram, né? Como é que está sendo essa experiência, Larissa? Os professores, a escola, o ambiente? Começaram as aulas tem uma semana, mais ou menos. E de segunda a sexta-feira, o que é bom, porque faz realmente, né? A gente está ali praticando e aprendendo todos os dias. E é bom que você conhece também pessoas de diferentes lugares. Então, lá na minha sala tem gente do Vietnã, tem da China, tem da Bolívia, tem de vários lugares. Então, você acaba aprendendo, inclusive, outras palavras em outras línguas. A escola é muito boa, né? Assim, tivemos algumas opções e dentre essas, essa foi a melhor, né? Perto aqui de casa, inclusive. 8 minutos, então é bem pertinho, que isso foi muito bom. Muito bom, os professores,
o horário, né? Então eu tô bem satisfeita. Já deu tempo de vocês explorarem um pouquinho a cidade, conhecer lugares novos, ou vocês ainda estão naquele modo de organizar a vida? Os dois. No meio tempo que a gente vai organizando, a gente acaba indo para outro lugar, então a gente acabou conhecendo Washington DC, que era uma vontade que a gente tinha bem pertinho aqui. Nova York está aqui pertinho também, só que ainda não deu tempo da gente ir lá, mas é projeto para ir sim. Bacana. E assim, vocês chegaram a passar algum perrengue desde a chegada de vocês ou não? Nossa! Demais! Alguns. É mesmo? O que vocês passaram? Como é tudo novo, igual, por exemplo, a gente tem uma ideia de alugar um apartamento aqui é tranquilo. Quando a gente chegou, a gente viu que é um pouco mais diferente, porque aqui você tem que ter um crédito, você tem que, né, enfim, ter um social, como a gente é estudante, né, então infelizmente não pode ter esse documento. Então a gente foi aqui na base do convencimento. Convencemos aqui o condomínio a alugar pra gente, enfim, então você tem que realmente se expor e tentar conversar, tentar resolver os problemas, porque uma hora dá certo, né? Então, mesmo que a gente tá tendo um perrenguezinho ou outro, mas tá fluindo, pelo menos. E pessoal, sempre trazendo a documentação que a própria Move recomenda você trazer. Então, tem o I-20, tem o I-94, são diversos papéis que você tem que apresentar aqui, porque tudo aqui você precisa de um documento válido. Então, você é estudante? Beleza, me mostra seu I-20 aí. Deixa eu ver onde você está estudando, quanto tempo você vai ficar aqui, deixa eu ver seu passaporte, deixa eu ver seu visto. Então, aqui é tudo assim. Tipo, é bem tranquilo pelos documentos. A Move organiza todos os nossos documentos, uma pasta no Drive. Então, tudo que a gente precisar, a gente tem acesso a esses documentos também. Claro que é bom você ter impresso, chegar aqui e apresentar, mas tudo que você faz aqui precisa dos documentos, tudo. Isso que a gente só entende de verdade quando a gente vive, né? Aquele friozinho na barriga antes da entrevista, a correria dos preparativos, o primeiro dia de aula num lugar onde tudo é novo, né? Aquela sensação silenciosa, né, de orgulho que vem quando você percebe o quanto você já caminhou, né? Então, às vezes, tudo começou com um sonho pequeno, né? Uma vontade de aprender um novo idioma, uma organização de 2, 3 anos, né? E quando você vê, aquilo virou uma fase inteira da sua vida, né? Uma fase que, obviamente, não substitui quem você é, mas te fortalece para voltar ainda mais preparado, com bagagem nova, visão diferente e muita história para contar. Mas pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem para quem tá assistindo, né, e tá em dúvida se vale a pena viver tudo isso, que parte da experiência de vocês já tá fazendo tudo valer a pena para vocês. Com certeza vale a pena, é algo que você se desafia, querendo ou não, porque no Brasil a gente está em casa, a gente está na nossa zona de conforto, querendo ou não. Por mais difícil que possa ser nossa realidade no Brasil, a gente está em uma zona de conforto. A hora que você sai para um país diferente, que você não fala a língua direito, você não sabe como funcionam as coisas, a cultura é completamente diferente, o clima é completamente diferente. Aqui escurece 9 horas da noite. Então são pequenas coisas que fazem você realmente reaprender a viver e te faz crescer demais como pessoa. A gente está muito mais próximo agora aqui, a gente depende um do outro, é só eu e a Larissa aqui. Então isso nos uniu mais ainda como um casal, fora os desafios que a gente passa aqui, é muito gratificante. Depois que passa umas 2 semanas, a gente sentar e falar assim, nossa, olha o tanto de coisa que a gente resolveu. E sem falar o inglês direito, se virando, o ChatGPT é nosso melhor amigo também. Então a gente faz o possível e no final é extremamente gratificante. É um conhecimento que você adquire aqui, que você vai levar para o resto da sua vida. E é realmente viver de uma forma diferente. Sua cabeça abre demais aqui. É inexplicável. Só quem tá aqui que sabe. Cada coisinha, o mínimo que seja, que você consegue aqui é uma grande felicidade. Assim, você fica muito mais satisfeito a cada passo que você dá, né? E eu falo também a questão, tipo, quem tem medo, né? De vir até mesmo nesse momento. No inglês, agora estão barrando o curso de inglês e tudo mais. A gente veio, assim, completamente nadando contra a maré, porque tinha tido a questão das deportações,
Aí teve o aumento do IOF, né, que foi exatamente no dia que a gente ia trocar a nossa moeda para o dólar. Então, a gente perdeu com isso. A imigração, o pessoal falava que estava complicado de passar na imigração e várias coisas, né, que vinha acontecendo, que se parasse para pensar, assim, a gente ficaria com medo e não vinha, né? Então, quem tem esse medo e tudo, não tem, porque uma vez que você está certo, você está correto, você está com o visto válido, você sabe para que você está indo, então não precisa temer. Você só precisa se organizar realmente, ter um plano, né, bem claro, né, ter uma estratégia realmente para você continuar aqui legal, cuidar do seu status, né, que você estando aqui certinho, não tem problema nenhum. Tem muita gente também que escuta os outros falar, eu tenho isso, isso e isso, e para mim o visto não deu certo. Eu tenho isso, isso e isso, e o visto não deu certo. Cada história é uma história, cada caso é um caso. Então faz a consultoria com a Move, eles vão analisar seu perfil, eles vão te falar qual que vai ser o procedimento que você terá mais chance de ser aprovado. Então não fica com medo do que os outros falam. Faça o seu caminho, faça o seu progresso. Para outras pessoas que me falaram que eu não conseguiria, muitas das vezes por causa de tatuagem ou por outros motivos, eu consegui de primeira. Então, tenta não ir muito na ideia de outras pessoas que não conseguiram. Faça o seu caminho, busque o seu caminho, porque a sua realidade só depende de você. Larissa, Felipe, foi incrível ter vocês aqui, ouvir o que vocês viveram, cada etapa, cada preparo, né, cada friozinho na barriga, né, mostra exatamente o que a gente sempre fala por aqui. O intercâmbio ele é muito mais do que a ida para um outro país. É sobre você crescer em cada decisão, né, com cada desafio, olhar para tudo isso sabendo que vocês fizeram valer a pena, né? Então, eu já inclusive deixo combinado aqui com vocês que eu quero muito conversar com vocês de novo daqui a um tempo para saber como é que a rotina de vocês evoluiu, como que o inglês avançou, o que mudou no planejamento de vocês e principalmente o que esse processo transformou aí dentro de vocês dois. Combinado? Combinado. Você que está assistindo, você também sonha com essa experiência, mas ainda não sabe como dar o primeiro passo ou sente que esse teu perfil é fora da curva, a Move pode te ajudar em cada etapa do processo, tá? Aqui ninguém anda sozinho, você tem um Visa Manager que vai caminhar com você desde o início para entender a sua realidade, construir um plano estratégico, organizar toda a parte técnica e te preparar psicologicamente para o grande dia da entrevista no consulado. A gente trabalha com o modelo de preparação mais completo do Brasil e é por isso que os nossos clientes eles vivem histórias como a da Larissa e do Felipe, porque a gente não faz processos genéricos, a gente cria projetos de vida com base em quem você é e no que você quer alcançar. Então, se esse for o seu momento, clica no link aqui na descrição, conversa com um dos nossos especialistas, vai ser um prazer caminhar com você. E se você ainda tem dúvidas sobre o que você precisa em termos de idioma para aplicar para o seu visto, aproveita que está aparecendo aqui na tela um vídeo onde a gente fala sobre qual nível de inglês que você precisa para tirar o seu visto americano. Esse conteúdo ele vai te ajudar a entender como que o consulado enxerga essa questão, o que realmente pesa na entrevista e como se preparar da melhor forma, mesmo que o seu inglês ainda não esteja perfeito. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!